Já está ok, já está aparecendo aí para gente. Só aguardar o Anderson. Pessoal, boa tarde. Hoje, dia 4 de julho, 14h07, né? 4 de julho de 2025, às 14h07, a gente vai iniciar a banca para apresentação do trabalho de conclusão de curso das alunas Silvia e Helena, da turma 2 do curso de Gestão do Sistema Brasileiro de Transplantes de Órgãos e Tecidos, na Escola de Saúde Pública do Distrito Federal. E está participando conosco a professora Ana Salomão, professora doutora Ana Salomão, também da mesma instituição, e que vai acompanhar a apresentação de vocês. Então, a nossa reunião está sendo gravada, e vocês têm 30 minutos, eu vou começar a cronometrar aqui, e assim que for se aproximando do tempo, eu dou um jeito de avisar vocês, né? E, em seguida, ao final desses 30 minutos, a professora Ana Salomão vai ter a palavra para fazer a arguição, né? E vocês terão tempo para respostas. Professora Ana, seja bem-vinda. Você quer fazer alguma colocação inicial? Não, acredito que vamos aguardar a apresentação mesmo. Tá bem, muito obrigado. Então, Silvia e Helena, a palavra está com vocês. Eu estou a cronometrar aqui. Helena? Helena, o seu áudio está desligado. Já liguei. Só coloque em modo apresentação. Isso. Então, boa tarde, banca. Nosso título do nosso trabalho, a conclusão do curso de especialização em gestão de transplante, é o seguinte: gestão de captação de rins no DF, desafios e estratégias. Eu me chamo Helena e a próxima colega será Silva Souza, ambas somos enfermeiras. Esse primeiro slide é uma visão panorâmica de tudo que será abordado, começando da introdução, a referência essa que ficará à disposição da banca ao final da apresentação. O Sistema Nacional de Transplantes é um gestor executivo da política pública de transplante no Brasil. Aliás, é a maior rede pública de transplante do mundo em termos de procedimento. Não em números absolutos, porque aí seria os Estados Unidos, né? Mas em número de procedimentos, é a maior rede pública do mundo, né? O Sistema Nacional de Transplante, SNT, instituído pelo Decreto 9.175, de 2017, é coordenado pelo Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Atenção Especializada e Temática. Ele tem um desafio, ele tem uma função muito árdua, mas muito gratificante, que é equilibrar a demanda e a oferta de órgãos no Brasil. E, para isso, esse sistema incube regulamentar, supervisionar e monitorar a doação, captação e transporte de órgãos, tecidos e células no país. Mas como é complexa a situação, ele não atua sozinho, ele atua em rede. E essa rede é formada por órgãos e entidades, tais como centrais estaduais e distritais de transplantes, as comissões intra-hospitalares para doação de órgãos, as CIDOTs, e as OPOS, que são organizações de procura de órgãos, além de hospitais notificadores, os centros transplantadores e os laboratórios de histocompatibilidade. Mas o objetivo principal dessa rede é garantir uma conexão eficiente entre a autorização da doação e a execução da captação de órgãos, sempre com foco na eficiência e na qualidade de todo esse processo. E, para isso, nós temos a portaria de consideração número 4, de 2017, que ela consolida a portaria 2600 de 2009. E ela tem assim, diretrizes e normas sobre transplantes. No seu anexo 20, ela cita que para ser credenciada a coordenação geral do SNT, você precisa ter um responsável tecnicamente experiente, comprovadamente experiente, e com certidões éticas autorizadas. Os hospitais, nessa portaria, têm a obrigação de autorizar o deslocamento das equipes de captação para qualquer unidade onde haja um potencial doador,
além de fornecer um apoio necessário e indispensável para a equipe de captação tenha êxito na sua captação, que é muito necessária para fazer um adequado transplante. No que tange à logística de transplante e alocação de órgãos, é responsabilidade das SET e da CNT o funcionamento de forma contínua, 24 horas, né, todos os dias, 8, 7 dias por semana. Vamos começar a contextualizar o nosso projeto. Vamos começar da visão macro para a visão micro. Em 2024, houve uma demanda de 67.879 pacientes à espera de um órgão, ou mesmo de um tecido aqui no Brasil. E a demanda por rins continua sendo crescente, né? Com 36.985 pessoas. Nesse mesmo período, ou seja, em 2024, foram realizadas 36.299 transplantes de órgãos e tecidos. Dos pais, apenas, né, de rins, foram realizados 6.257 transplantes, efeitos aos transplantes renais. Muito pouco em relação à nossa procura, né, à nossa demanda. Então, a nossa oferta é realmente bem aquém da nossa realidade nacional. E a nível distrital, a nível mais micro, a nível local, que é o tema do nosso trabalho. O cenário do DF é desafiador, porque mostra uma discrepância entre a demanda e a oferta. Em 2024, nós tínhamos 655 pacientes em lista de espera, e um total de 1.418 pacientes em lista. Contudo, o número de transplantes realizados no DF em 2024 foi apenas 116 transplantes, entre doadores vivos, a maioria doadores falecidos. Porque isso evidencia que a oferta está aquém da demanda. Mas a captação renal, que é o tema assim, foco do nosso projeto de aplicação, projeto aplicativo, desculpe-me, né? A captação renal, aquele período intermediário entre a sucessão familiar e o transplante de órgão, ele é importantíssimo que o recurso humano, que a equipe que faz a captação, seja muito envolvida com a sua função, né? Tanto teórica como prática, porque cabe a ela a retirada, a preservação e a logística imediata dos órgãos. Essa viabilidade, essa logística, essa preservação de forma tecnicamente correta, vai delimitar a qualidade de vida e mesmo a mortalidade dos pacientes em lista de espera. Então, a captação renal é um ponto fundamental para que tenha êxito o transplante de órgãos. Tamanha é a sua importância. A nossa situação-problema do projeto, né, aplicativo, sempre tem uma situação-problema. Foi contextualizada no primeiro semestre de 2023. Aqui eu coloquei uma curiosidade de Banda Nacional em 2023, na Festa Nacional, uma título de curiosidade. Mas em azul claro está o nosso caso, né, nossa situação-problema, que dá o tema ao nosso projeto. Então, no primeiro semestre de 2023, nós tivemos, né, 176 notificações de potenciais doadores, que dá 125 PMP. É só dividir essa notificação de potenciais doadores pela população da época, em 2023. Só que, embora nós tivemos potenciais doadores em números significantes, mas dentro da realidade DF, um número bom, nós só tivemos 33 doações efetivas, e corresponde a 23,4 PMB, ou seja, 23,4 para 1 milhão de pessoas do DF. Se você dividir 33 por 176, você vai obter a taxa de conversão, ou seja, dos doadores potenciais, quantos realmente seguiram adiante e foram para transplante. E essa taxa é abaixo da média nacional, 18,76. E esse é o objeto do nosso trabalho. Como viabilizar o crescimento dessa taxa de conversão e automaticamente aumentar a taxa de transplante. Vejam bem, nossa taxa de transplante, né, não tem uma relação direta com a taxa de conversão aqui, né? Aqui tem 55 transplantes renais ou doadores falecidos. E dá 39 PMB, que é mais ou menos um número razoável. Só que a taxa de conversão, nossa, a relação de doenças efetivas e potenciais doadores, essa sim, está baixa. Aí eu aproveitei e fiz um link de um quadro que eu criei para ficar claro. A primeira coluna é o nosso primeiro semestre de 2023, que é a nossa situação-problema. A segunda eu contextualizei no ano, pegando a referência brasileira de transplante, como diz aqui a fonte.
E aqui eu peguei a informação de 2024. Para que eu fiz isso? Vou ter uma linha do tempo, né? A taxa de conversão, que é objeto do nosso trabalho, em 2023, como eu expus no slide anterior, estava 18,75%. Já no consolidado do ano, decaiu mais ainda, 18,60%. E vem decaindo também em 2024. Então, vejam bem como a taxa de conversão, em vez de aumentar, ela não se sustenta, ela diminui. E isso será tema do nosso projeto aplicativo, né? Que a nossa colega vai falar a respeito. Nesse viés, surgiram nossos gargalos, né? Porque, veja bem, nossa situação problema, além dos números, também tem um relato da CET. Porque a CET relata que, muitas vezes, a equipe de captação simplesmente não quer se deslocar do local que ela está para ir ao local do capitão, em outro hospital, em outro local, captar o órgão. Simplesmente fala que não vai. E também, quando a CET pede para uma equipe transplantadora captar um rim, ela fala também que não quer fazer, muitas das vezes. Por que ela fala? Porque ela acha que ela vai captar um órgão que não será para o seu paciente, não julga isso ser interessante. Tá? E muitas das vezes, para poder intervir, a CET, o que ela faz? Ela pede para a captação do fígado captar o rim e entregar o rim para a CET. Porque, na verdade, do ponto de vista de gestão, isso é inadmissível. Aí nós colocamos alguns gargalos. A falta de corresponsabilidade formal. Não existe uma portaria distrital que formalize, o que é uma coisa evidente, mas que formalize a equipe de captação que ela tem que se deslocar, né? E de uma ausência de mecanismo de responsabilização, porque também não tem uma corresponsabilidade, não existe nada formalizado de portaria. Então, como que eu vou responsabilizar? Como que eu vou punir, ou orientar, ou educar quem não está engajado com a filosofia do serviço? Além do mais, as equipes captadoras e transportadoras também, elas parecem que trabalham de forma não integrada, desarticulada. Nesse viés que meio desorganizado, surgiu também até uma desculpa, entre aspas, de fazer uma recusa de equipes e achar que está respaldado, mesmo contrariando a portaria número 4, certo? Então, elas já falam muito da recusa. Então, esse é um gargalo. Um outro gargalo é que, por que elas vão se deslocar para outro lugar? Elas não vão ganhar mais por isso. Então, elas acham que, como ela não tem acréscimo de salário, acréscimo de bonificação, nada que compense o deslocamento, elas simplesmente querem agir de forma isolada. Esses são os gargalos que nós detectamos. Daí surge o nosso formando de gestão. E foi uma pergunta: de que forma podemos aperfeiçoar nosso processo de captação dos rins no DF? A fim de minimizar os entraves operacionais associados à recusa de equipes em atuar fora de suas unidades e a baixa motivação quando o órgão não será destinado ao seu paciente. Esse é o nosso problema de gestão. Para resolver esse projeto aplicativo, para atender nosso projeto de gestão, para melhorar nossa taxa de conversão, nós vamos fazer um objetivo adequado e seguir com a metodologia adequada. Então, nós levantamos os seguintes objetivos. O objetivo geral, né, a nossa primordial, é aprimorar a gestão de captação, é otimizar a gestão de captação de rins no DF. Como? De que forma? Seguindo os objetivos específicos, identificar e delimitar os principais problemas da gestão, analisar as causas primárias da baixa adesão e propor plano de ação focado em fluxos, integração institucional e gestão por resultados. E para viabilizar isso, nós seguimos com a metodologia e vamos utilizar a abordagem qualitativa, porque ela detecta, ela nos mostra a percepção, o significado que os sujeitos, que seriam os profissionais da captação, entendem ser o fenômeno social que é a própria captação de órgão. Esse estudo também é classificado como descritivo explicativo, pois descreve as características do problema, explica as causas que afetam a sustentabilidade da captação no DF, conforme dados da Revista Brasileira de Transplante e do próprio Sistema Nacional de Transplante. E, para tal, nós usamos uma análise documental, tendo como base, basicamente, como nós analisamos muitos números, nós usamos como base a RBT, feita pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, né? Usamos também livros técnicos,
bases públicas online, a própria portaria e documentos de acessos livres. Seguindo, né, nós temos que estruturar e embasar, né, nossa metodologia. Então, nós vamos usar uma ferramenta base. Essa ferramenta base se chama Método de Análise e Solução de Problemas, né? Ela foi criada por uma empresa japonesa, chama Kawasaki, se não me engano, em 1950 e aprimorada pelo próprio Ishikawa, na época que hoje ainda se faz o controle de qualidade total. Esse método de análise e solução de problema é uma ferramenta de qualidade, quando a sigla é MASP. Ela, na verdade, é formada por 8 etapas. Uma questão de tempo, de cunho, de escopo do projeto, nós vamos nos resumir as 4 primeiras etapas. Quais seriam? Identificação do problema, observação, análise e plano de ação. Nós temos também que observar que essa ferramenta sozinha, ela é muito boa, mas ela seria melhor aprimorada, ela faria uma melhor intervenção, uma intervenção mais realista, apoio de evidências, com melhora de fluxo, com melhor capacidade de equipes, através de nós adicionássemos ferramentas complementares. Então, nós adicionamos o brainstorm, o diagrama de Ishikawa, com as suas categorias, métodos de mão de obra, material e meio ambiente, e no plano de ação, nós fizemos 5W2 aliás com as perguntas o que, como, onde, que serão melhores esboçadas na parte de resultado e discussão. Essas 4 etapas, nós fizemos um tipo de uma tabela, um quadro, para associar o MASP à ferramenta secundária, a ferramenta que vai complementar a nossa ferramenta base, que é a MASP. Então, para a identificação dos problemas e observação, nós usamos a ferramenta complementar chamada Brainstorm. O Brainstorm, ela é uma ferramenta que tem vários tipos. Ela foi criada por Alex Osborne em 1939 e nós usamos o brainstorm estruturado, pois nós achamos que nós tínhamos que focar. Nós tínhamos objetos, nós tínhamos a meta e nós queríamos focar para criar as hipóteses. E nesse brainstorm de ideia, nós criamos algumas hipóteses a fazer, né? Então, quais seriam as hipóteses que nós vamos levantar para explicar o brainstorm, né? A partir disso, emergiram algumas propostas, porque o brainstorm são ideias, e nossas ideias são fundamentadas, porque nós somos profissionais que temos alguns conhecimentos e algumas leituras e algumas literaturas. Então, para fazer a fase 1 e a fase 2, para operacionalizar essas fases, nós usamos essa brainstorm. Na primeira fase, nós definimos o problema e verificamos sua importância. Na segunda fase, nós descrevemos e aprofundamos a identificação dos problemas. E, a partir daí, emergiram 3 propostas prioritárias. Quais seriam? A criação de uma escala institucionalizada para a captação externa, um modelo de bonificação por desempenho, já que estão vivos e desmotivados, e a sugestão de uma portaria distrital complementar. Embora exista a portaria de consideração, DF localmente não tem. Agora, para fazer a análise, que é a terceira fase do MASP, nós usamos o diagrama de Ishikawa, que foi o próprio Ishikawa que desenvolveu em 1960, chamado também de diagrama de causa e efeito, o famoso espinha de peixe. Se nós pensarmos na espinha de peixe, a cabeça do meu peixe seria a baixa taxa de conversão, e as estruturas laterais, as espinhas, seriam as causas que levam essa baixa taxa de conversão. Aí nós fizemos, então, as análises necessárias. Após essas análises, nós fizemos o plano de ação, usando outra ferramenta complementar em cima da nossa ferramenta base, que é o MASP, sendo 5W2H. Quais foram as perguntas norteadoras, né? Então, eu vou linkar para vocês, para poder entenderem a nossa logística no resultado e discussão. Na etapa 1, identificação de problemas, nós temos a seguinte pergunta-chave. Quais são os principais problemas que impactam a captação do SWIG no DF? Na segunda etapa, nós teremos a seguinte pergunta. Em que situação e contexto as equipes de captação costumam recusar a captação fora da sua unidade? E para a etapa 3, que é a análise, a seguinte pergunta. Por que as equipes transportadoras não realizam a captação de rios fora de suas unidades?
Na quarta, plano de ação. Quais ações práticas podemos adotar para melhorar a adesão das equipes de captação? Opa, desculpa. Aí segue a nossa colega Silvia, e depois do meu embasamento teórico, ela segue com a parte prática. Boa sorte, Silvia. Obrigada, Helena. Então, dando continuidade aqui, nós vamos trazer o que nós identificamos em nossos resultados e vamos trazer embasamentos que nos fortalecem em relação a esses. Então, dentro do MASP, no campo observação, o que nós identificamos? Que as recusas de captações fora das unidades do Distrito Federal, elas poderiam ter duas principais hipóteses, sendo a primeira delas o descumprimento dos serviços de transplante em relação à portaria de consolidação 4 de 2017, no que se refere principalmente a equipes de captação de órgãos, né, independente do seu destino, em 24 horas, 7 dias da semana. E a segunda hipótese é a prática, está relacionada à prática de faltas de incentivos, penalidades ou fiscalização destes, ou até mesmo bonificações pelo serviço prestado a outro centro com falta de incentivos financeiros próprios. Pode seguir, Helena. Aqui eu trago uma tabela e um gráfico comparativo, né? Então, à nossa esquerda, nós temos a evolução da taxa de transplante renal, ano contra ano, né, 2022 até 2024, no qual nós podemos observar que em 2022 nós tínhamos aí uma taxa de 7,8 populações por milhões de pessoas, e que possivelmente esse resultado, essa baixa, esteja relacionada aí aos problemas vivenciados pela pandemia, mas que em 2023 nós alavancamos esse resultado aí, ficando nas metas hoje internacionais, entre 40 a 45 por populações por milhões de pessoas. E isso é decorrente principalmente de investimento em relação ao programa e também de reestruturações dos programas de transplantes no Distrito Federal. Em 2024, nós temos aí uma queda de aproximadamente aí quase 10 pontos, né, caindo aí para 30,5%, ainda dentro da meta desejada para o Brasil, mas que quando nós comparamos isso com os dados, com o mesmo período em relação aos outros estados, como Paraná, Santa Catarina e até mesmo Rondônia, o Distrito Federal está aí quase 10 pontos abaixo em relação a esses outros estados, né? O que chama atenção, principalmente, é o estado de Rondônia, que faz aí 40,5, e que tem uma população por milhões de pessoas menor do que o Distrito Federal. Então, isso reforça que nós temos aí alguns desafios à frente, que podem estar relacionados, sim, ainda a questões estruturais, de governanças clínicas, mas também relacionados aí a incentivos, fiscalização e cumprimento do que é definido hoje em portaria. Pode passar, Helena. O que nós podemos observar quando nós analisamos aí os trabalhos, né? Então, Santos, 2024, ele traz em um estudo aí com mais de 11.000 pacientes, que existe uma disparidade, uma desigualdade entre as regiões do Sul e da região do Norte. Então, as chances de transplantes, elas são maiores na região do Sul do que a região do Norte, em 2,5 vezes as chances de acesso ao transplante. E essas desigualdades estruturais se aproximam da realidade do Distrito Federal. Então, reforçando a necessidade de investimentos na governança clínica e na regionalização eficiente desses processos. Pode passar, Helena. Trazendo isso para a questão de incentivos contratuais,
o que nós podemos observar quando nós aplicamos lá o nosso diagrama de Ishikawa, né? Que nós temos um problema, sim, em relação a questões de investimentos, né? Sejam eles bonificações, ou pagamentos por procedimentos, ou até mesmo a fiscalização pelo cumprimento da portaria de consolidação. Então, nós identificamos, conforme alguns estudos, como Costa e também o estudo de Bergiante, que contratos com metas e bonificações, eles aumentam a chance de captação e também reforçam que a falta de remuneração leva a uma priorização interna dessas captações por parte aí dos hospitais, né, levando a uma falha e na mobilização dos esforços em rede. Pode seguir, Helena. Aqui nós trazemos alguns modelos, né, de bonificações. Alguns com resultados próprios, e eficientes, e outros reforçando que somente esses modelos sozinhos, eles não são tão eficientes e nem performam bem como eles sendo trabalhados de forma mista. Então, nós podemos identificar que nós temos um modelo, Payoff Performance, que é o P4P. Esse é um modelo que ele trabalha basicamente o desempenho das equipes e ele demonstrou um aumento da eficiência e da adesão institucional. Então, ele mostrou, conforme um estudo aqui utilizado, que ele melhorou o desempenho das equipes em 21,7% no score de desempenho, principalmente quando eles eram pagos de forma frequentes e volumosos. Então, aqui, quando se existia uma constância desse processo. E também nós trazemos que os relatórios do Banco Mundial e da OCDE, eles recomendaram que modelos de pagamento por desempenho, eles reforçam os sistemas de pagamento estruturados, demonstrando resultados consistentes em transplantes. Pode seguir. O modelo principal agente, que também é um outro modelo de remuneração, o que ele observou nesse estudo? Que os hospitais que são menos mobilizados para captações externas, eles não tiveram incentivos financeiros ou contrato com metas claras. Então, eles reforçam e priorizam as captações internas, né, ou dentro das suas regionais. A falta de fiscalização e monitoramento da 7DF também reforça a continuidade desses serviços e o cumprimento dessa portaria. Outro ponto também que foi observado são os desinteresses das instituições que não têm incentivos, né? Então, instituições que priorizam o próprio hospital. E os dados reforçaram que as limitações estruturais e operacionais também justificam as intervenções voltadas, seja para a governança clínica, como também para os incentivos para os serviços credenciados aí para captação e transplante, né? Então, conforme o que foi citado pela Helena anteriormente, depois de nós analisarmos, termos esses resultados e trazer eles para uma discussão, nós chegamos a algumas necessidades que precisam ser tratadas, né? E nós organizamos isso no método 5W2Hs, né? No qual ele trata qual é o tipo de problema, né? O porquê, onde que nós vamos aplicar, em quanto tempo, quem vão ser os responsáveis, como e se tem, quando e também se vai existir algum custo adicional para a realização de cada uma dessas causas, né, e consequentemente ações. Então, o que que nós entendemos aqui? A nossa proposta é que a gente trabalhe um modelo misto de pagamento, usando o modelo de remuneração por fee for service, mas também o modelo de bonificação por desempenho das instituições. Por quê?
tanto para incentivar a captação e reduzir a recusa, como também aumentar o comprometimento institucional das equipes. Outras duas ações seria a criação de uma portaria distrital regulamentadora complementar, isso com qual propósito? De fiscalizar os serviços, né, através do cumprimento, do recebimento de escalas de 24 horas de plantão. E, por último, a fiscalização ativa da 7DF, né, aumentando aí, com acompanhamento diário das escalas de plantão dos serviços credenciados. Isso é para acontecer aonde? No Distrito Federal, né, e essas fiscalizações nos hospitais credenciados e também na 7DF, entre um período de 3 a 6 meses, realizados aí pela 7DF, Central Nacional do Distrito Federal e Secretaria Estadual de Saúde. Como? Então, quando eu trago aqui a CNT, eu trago em relação à portaria distrital e a pactuação dessa implementação do modelo de bonificação e pagamento pelo Serviço Nacional de Transplante. Em relação às metas anuais pactuadas, com bonificações pelas AIHs de transplantes. E também o alinhamento com os serviços coordenados de rotinas de transplantes. Então, a nossa proposta aqui, quando a gente traz a fiscalização ativa da 7DF, é com o objetivo de acompanhamento da performance dessas unidades de trabalho, seja por apresentação de indicadores com metas reais, claras e bem definidas, e que vão impactar à frente com discussões até de recredenciamento desses serviços. Pode passar, Helena. Caminhando aqui para a conclusão, né, retomando o nosso objetivo, que era analisar os desafios e propor estratégias de melhoria para a gestão de captação de rins no Distrito Federal, com base no MASP e em evidências científicas. Quais foram os nossos principais achados? Falhas no cumprimento da portaria de consolidação, por fiscalização ativa, desinteresse em captações externas por parte das equipes transplantadoras, ausências de sobreaviso remunerado e bonificação por desempenho e deficiência de materiais e logísticas para captação quando se ultrapassa a regional aqui, o Distrito Federal. Contribuições para a área, né? Então, a nossa proposta é a implementação do modelo distrital de incentivo e governança de captação renal, com fortalecimento de articulação institucional e conformidade nas normativas federais, servindo como base de estudos para pesquisas futuras em relação à remuneração por desempenho e qualificação das equipes, e nós sugerimos que futuras pesquisas aprofundem os impactos dessa remuneração por desempenho e de captação no transplante no DF, visto que nós não conseguimos consolidar na nossa busca científica dados que corroboram e aprofundam melhor essa nossa proposta de ação. Pode passar, Helena. Aqui as nossas referências citadas no trabalho, e obrigada. Bom, eu quero deixar aqui registrado nosso agradecimento pela nossa oportunidade. Foi muito valiosa a segunda chance, nós compreendemos a seriedade dessa oportunidade e garantimos que cada feedback será cuidadosamente incorporado à nossa experiência como alunos, como discentes e profissionais na área em pauta. Essa experiência reforçou nossa dedicação em buscar a excelência e aprofundar nossa pesquisa, sempre com o compromisso de contribuir para a saúde pública. Agradecemos imensamente a atenção de vocês e estamos à disposição para qualquer questionamento. Obrigada. Obrigado, Helena. Obrigado, Silvia. Professora Ana, eu passo a palavra para você. Fique à vontade. Só ativando o microfone aqui. Bom, eu acho que pode fechar a apresentação, né? Para a gente enxergar todo mundo. Isso. Joia. Eu não fechei porque eu tenho que você pegar um slide ou outro, eu tinha que abrir novamente a trabalhar. Sim, não, com certeza. Viu? Um prazer todo meu.
Uhum. Então, primeiramente queria agradecer ao professor Anderson, né, por me convidar para fazer parte dessa banca. Com certeza a gente sempre aprende muito nessas oportunidades, e falar de transplante é algo bastante necessário, imperativo, né, em uma sociedade que vem envelhecendo e acumulando doenças crônicas, né, não transmissíveis, e doenças que vão realmente demandar muito a mobilização do Sistema Nacional de Transplante, e principalmente aí do ponto de vista da sensibilização, né? Em relação ao trabalho de vocês, eu fiz algumas considerações, depois encaminho para o professor Anderson e aí ele repassa a vocês. O que eu achei? Bom, eu achei que a apresentação de vocês está muito mais completa do que o trabalho escrito, né? Então, eu acho que, assim, várias dos modelos aí que vocês apresentaram nos slides, tudo precisam ser incorporados ao texto, né? Então, inclusive, essa questão, achei muito interessante, Helena, a construção dessa linha do tempo que você fez, né? Mostrando a questão da taxa de conversão. Então, eu acho que faltou isso no texto, né? A questão aí da necessidade de uma portaria distrital que apoie essas iniciativas, eu também acho que precisa ser incorporada, né, ao texto, enfim. Mas eu vou seguindo aqui o texto para a gente poder discutir melhor. Né? No resumo, vocês colocam aí nos objetivos analisar o processo de captação e propor soluções. Ótimo. Nos resultados do resumo, vocês ficou faltando a questão da análise do processo de captação. Né? Então, ficou faltando esse resultado. E na conclusão também, faltou responder a essa primeira parte do objetivo. Tá? A parte de introdução, eu fiz só uma sugestão aqui de adequação de concordância mesmo, mas eu achei que foi... a introdução ficou bem contextualizada, mas, mais uma vez, achei que a apresentação de vocês ficou mais completa, né? Então, eu sugiro a incorporação desses dados. Sim, pode falar, Helena. Então, veja bem, a nossa proposta foi realmente detectar as fragilidades e não expor as fragilidades. Nós temos a função de detectar a fragilidade e melhorar, mas a essência do trabalho, os objetivos foram só divididos, mas a essência, a problemática existia não em forma de pergunta, mas ela foi construída em forma de pergunta. Os cenários já estavam lá, então, assim, evidente que a metodologia, a nossa base, o MASP, já estava lá, nós só aprimoramos o MASP, porque essa era a proposta, retirar a fragilidade. Não havia nexo algum em nós expormos fragilidades, porque seria assim, um ato meio incoerente com a realidade de uma formação acadêmica. Certo? Além do mais, o resultado de discussão ele vai ser modificado em função, porque, como colocou ferramentas complementares, nós fizemos uma expansão das análises, porque senão seria uma coisa meio assim, né, uma perna curta, né? Então, se a metodologia está com ferramentas complementares, é evidente que será analisado também no resultado de discussão. Mas a essência do trabalho, com certeza, nós mantivemos, e nós procuramos realmente, e já peço aqui minha desculpa, porque vários problemas acontecem durante a vida, nós procuramos corrigir nossas fragilidades para não expô-las, para melhorar, para vocês entenderem que nós somos merecedoras do título. Né? Só porque nós já trabalhamos muitos anos na área, né? Então nós somos merecedoras. Agora, nós realmente erramos em alguns pontos, problemas particulares, não tem nada a ver com a vida acadêmica, mas volto a frisar, nós só expandimos a nossa essência, mas a essência do TCC, no caso de projeto aplicativo, né? É um TCC, está mantido. Certo. Não, na verdade, os comentários que eu tinha feito sobre resultados e discussão foram... resultados e conclusão, perdão, foram pertinentes ao resumo. Isso. Eu ainda não cheguei Mas essa é bom, é uma colocação, né? Porque acho que a colocação sempre é ímpar e ela é muito pertinente ao assunto que nós estamos tratando no momento. Certo, perfeito. Ok.
Os objetivos aqui ficaram um pouco diferentes, né, dos objetivos inicialmente nós propostos, certo? Perfeito. E aí, quando vocês entram na metodologia, e eu sempre falo isso em banca, né? Metodologia, os métodos, na verdade, eles são o coração do estudo. Eles é que permitem a replicação do estudo para outras realidades, né? Então, assim, na parte escrita, algumas fragilidades ainda existem, né? E eu acho que na parte oral, algumas foram contempladas, mas ainda faltam acolher algumas outras sugestões para que a gente tenha, de fato, uma metodologia mais robusta. Por exemplo, vocês iniciam, né, explicitando aí o tipo de pesquisa, esclarecendo o que contempla, né, essa metodologia que vocês adotaram, né, esse método epidemiológico, na realidade. E aí vocês iniciam falando de uma visita técnica que foi realizada à 7DF, né, onde foi apresentado, então, mediante um roteiro de 10 perguntas, as fragilidades do sistema. Não acho que seja fraqueza expor fragilidade, muito pelo contrário, a ciência ela tem que mostrar pontos positivos e negativos para que ela seja íntegra, idônea, e as fragilidades elas permitem que outros serviços também possam crescer mediante as experiências apresentadas. Pode falar. Quando eu falei fragilidade, não me referi à metodologia, me referi à fragilidade do trabalho como um todo, o que motivou a essa reunião. Eu não estava me referindo à fragilidade de uma metodologia de pesquisa, não. É a fragilidade que motivou a reunião da banca, a sua presença, por exemplo. Entendi. Agora, então, vamos misturar conceitos, porque a palavra fragilidade é muito comum em vários períodos de orações, né? Mas a fragilidade que eu me referi é quanto à presença de vocês. Certo. Agora, nós não colocamos essa pesquisa, nós falamos com a gestora, porque faltou alguns trâmites legais que nós não seguimos, né, segundo a resolução 466, e como nós não seguimos esses trâmites, nós não colocamos essa na metodologia. Por quê? Porque nós não seguimos, não estava eticamente correto. Então, nós tiramos, né, essa fragilidade para não expor uma coisa incorreta a vocês, já que a proposta era corrigir as fragilidades do trabalho como um todo, não do roteiro. Certo, tá. Entendi. Mas aí se faltou a questão do comitê de ética, de onde vieram esses resultados? Os resultados vieram... Como assim, de onde vieram os resultados? Nós fizemos uma conversa com a pessoa gestora e conversamos entre a gente, né? Só que nós expusemos desse trabalho ao mestre Anderson, ele citou que a inviabilidade não está conforme a resolução 466, fragilizava isso, né? Então, nós não tivemos como colocar, porque não havia um tempo, nós não conseguimos tudo. Certo, mas o resultado ele tem que vir de algum lugar, né? E aí, se eu não coloco, beleza, se vocês optam, então, por tirar essa questão da entrevista, né, mediada pelo roteiro, enfim, tem que haver alguma pesquisa, né, que fundamente a chegada à conclusão das fragilidades do sistema, né? Professora, pode falar. Tarde. Boa tarde. Eu tentei procurar aqui a reação de levantar a mão e não consegui, então por isso que eu abri o microfone, desculpa. Não, imagina. Então, na verdade, foram através do brainstorm, né? Então, os nossos resultados, eles partiu através do brainstorm, onde foram elencados todas aquelas perguntas e que nos ajudaram aí também os artigos científicos, para que pudessem elencarem aí na identificação do nosso problema. Não sei se eu consegui responder a senhora. Parcialmente, porque assim, o que inspirou, né, eu sei que vocês receberam o caso, né, para trabalhar em cima disso, mas o que inspirou o brainstorming para se chegar a essas conclusões, para se chegar a esses resultados de quais seriam os gargalos efetivamente? Algum dado tem que ter, certo? Sim. E aí nós também
fizemos um benchmarking, que é essa que a gente descreve como visita, né? Porque conforme o que nós entendemos na aula que tivemos, nós não tínhamos tempo para poder submeter ao comitê de ética para uma pesquisa dentro da 7DF, mas que nós poderíamos estar fazendo um benchmark com uma ficha estruturada, que é essa que nós descrevemos aí no artigo. Então, elencado a esses dois, nós partimos aí para a aplicação dentro da nossa ferramenta, que foi o diagrama de Chikawa, né? Somado a essas duas outras ferramentas aplicadas, o brainstorm entre as alunas e o benchmarking na 7DF com a diretora do local, com uma ficha estruturada. E aí a gente traz algumas dessas perguntas dentro da nossa apresentação, né? Foi obtido algum consentimento da parte dela para usar esses Foi. resultados? Foi Ótimo. obtido. Então, isso aí já é um ponto passível de avaliação. Dá para se submeter ao comitê de ética a posteriori, inclusive. Sim, a ideia até futura, considerando que vai existir aí um simpósio de transplante, esse ano ainda, eu já até recebi do Anderson, a ideia é que a gente dê seguimento, que é o que nós colocamos ali na conclusão, né? Nós não conseguimos dar seguimento a um projeto de implantação, que foi o que nós deixamos na conclusão, que seria, como sugestão, a implantação de um modelo de escala, um modelo de remuneração ou bonificação, porque isso aí depende de estudos, né, pelo Ministério da Saúde, pactuações, mudanças de legislação, a gente sabe que isso não aconteceria a médio prazo, né? Mas a gente traz isso como uma proposta a ser seguida. Mas a ideia de se aprofundar melhor no tema, né? E identificar outras fragilidades que talvez a gente não tenha percebido nesse primeiro momento, seja no brainstorm ou seja no benchmarking. Certo, perfeito. Assim, em relação ao próprio roteiro das questões, eu também fiquei em dúvida qual foi o método de análise. Porque toda vez que a gente trabalha com uma pesquisa qualitativa, certo? Como vocês colocaram aí nos métodos, existe um método de análise de conteúdo. Então, qual foi esse método? Né? E esses resultados não foram apresentados aqui também. Então, eu acho que existe a necessidade de casar essas informações, tá? Pode falar. Com licença, né? Pode falar? Pode, claro. Nós, inicialmente, seguimos uma proposta que o mestre Anderson nos fez, né? E essa proposta está equacionada nesse projeto aplicativo que foi para vocês exposto, tá? Então, nós seguimos a proposta. Inicialmente, foi a proposta resumida, que foi compatível com a FEPEX, para posteriormente nós continuarmos, como nossa colega de serviço falou, a nossa pesquisa, porque nós temos a intenção de continuar. Mas o esqueleto inicial, né, o que foi proposto para nós foi realmente esse projeto que nós aplicamos, que nós apresentamos à Vossa Senhora. Claro, entendo. Aqui nos métodos, como eu falei, vocês apresentaram, né, na apresentação, mas ficou faltando também complementar com as ferramentas aí, né, do diagrama de Chikawa, né, da aplicação do modelo 5W2H, né, que eu senti falta nisso, nos resultados também, e isso já tinha sido proposto desde o início, né, tanto que vocês complementaram a informação. Então, isso precisa estar no texto, tá? Professora, eu peço desculpas, mas eu não tenho levantar a mão aqui, eu tenho palminhas, eu tenho vários outros aí, por favor, eu estou abrindo o áudio só para responder, que talvez tenha faltado a gente descrever, mas qual foi, que a senhora perguntou, por se tratar de uma análise qualitativa, como que a gente fez para analisar, né? Então, na verdade, a gente usou o reforço das falas, né? Então, falas recorrentes nos documentos ou nos registros administrativos apresentados. Então, a gente pode acrescentar isso daí também,
né? Importante, Tá. né? E assim, muitas vezes, voltando à questão do comitê de ética, mas quando a gente usa documentos que não fazem referência a pessoas especificamente, mas que são uma compilação de dados apenas, esses documentos, segundo a resolução 566, 566 não, é a 506. Não, a 506. Isso, de 2010, documentos com dados compilados sem identificação, né, de usuários, eles podem ser obtidos por meio de lei de acesso à informação, tá? Qualquer pessoa pode obter esses documentos fazendo essa solicitação à ouvidoria local, e aí sim eles podem ser utilizados como dados que seriam de domínio público, então não precisa nem de submissão ao comitê de ética. E aí vocês podem, sim, né, se basear no construto mediante os relatórios, como você acabou de falar, Silvia, e aí aplicar essa análise como você também acabou de descrever. Né? Agora, é fundamental que isso esteja no texto, para clarear, né, a quem está lendo de onde essas informações foram obtidas e como é que esse planejamento de vocês foi estruturado. Tá? Perfeito. Mas joia, você me respondeu direitinho. Bacana. Que mais? Tá. Foi o que a gente acabou de discutir, que eu ia perguntar. E aí, nos resultados também, senti a falta, né, da apresentação do diagrama, causa e efeito, como a Helena mencionou, né, que partiu aí da questão das próprias taxas de conversão, né, para obter esses resultados. Pode falar. Professora, a gente até tem. Eu não sei o que aconteceu, mas ele sumiu da apresentação. Ele está até aqui, eu posso apresentar e colocar na tela. Porque a gente começa apresentando os resultados com o diagrama de Chikawa. O que foi que nós encontramos em cada um? Método, mão de obra. Tanto que eu me dei uma leve balanceada que eu falei, meu Deus, o slide do diagrama desapareceu aqui, mas a gente tem, eu posso colocar ele aqui na tela para a senhora. Joia, bacana, né? Acho interessante mesmo. Vocês apresentaram o 5W2H, também trazer isso para o texto, né? E aí, realmente, aprofundar um pouco mais nessas análises, que eu acho que na discussão ficou também um pouco a desejar, né? Vocês apresentaram aí na apresentação oral de vocês, vários estudos comparando aí, né, como você falou, Silvia, das realidades de sul, né, norte, enfim. E eu não vi esses estudos aqui, então eu senti falta, né, de uma discussão também mais aprofundada em referências científicas, né, e os métodos que vocês sugerem aí depois para a intervenção, como propostas, né, do plano de ação, que seria essas, vou usar esse termo, mas é porque me fugiu outra palavra, essas remunerações, essas recompensas, bonificações pelo trabalho, eles também têm que estar bem referenciados no texto, né, para se ver que na literatura isso já deu certo. Então, que essa é uma estratégia que realmente tem um potencial de ser aplicável, ela é execuível, né? Mas que aí ela vai depender de legislações, como vocês também mencionaram muito bem, né? Então, que isso tem que ser realmente discutido em outras instâncias para trazer, para permitir essa consolidação aqui no DF, né? Questões de fiscalização também, tudo isso depende muito de pessoal, né, de efetivo, de recursos humanos, e tudo isso realmente precisa de uma política distrital para amparar, porque a gente sabe que a SET, por si só, ela também obedece a uma cadeia de comandos e ela tem as suas restrições em termos de recursos humanos. E para que isso tudo seja efetivado, a gente realmente precisa das políticas, né? Tá, eu tinha perguntado a discussão dos eixos, né, que vocês tinham apresentado, ok. E a conclusão aqui do trabalho escrito eu achei bem diferente da conclusão que vocês apresentaram.
No escrito, a conclusão ela ficou meio à parte do trabalho. Ela não teve muito a ver com os objetivos que vocês tinham traçado e realmente desenvolveram e propuseram, né, ações. Então, eu acho que vocês poderiam reformular essas conclusões para trazer o que vocês apresentaram, né, no modelo dos slides mesmo, que aí ela está muito mais casada com o que foi proposto como objetivo. Ela já vem, vocês inclusive iniciaram respondendo aos objetivos na apresentação, e isso eu senti falta aqui no texto, tá? E eu acho que essas considerações finais, né, da necessidade de políticas também precisam, né, estar aqui mais bem delineadas. Tá certo? Perfeito, professora. Uhum. Mas era basicamente isso que eu teria a contribuir. Realmente o trabalho ele tem um potencial muito grande, mas eu acho que ele precisa estar mais bem definido textualmente para que isso também sensibilize os outros, né? Os gestores, principalmente. Bom, obrigada pelos feedbacks. Ok. Obrigado, professora Ana. Eu que agradeço. Eu vou, então, fazer as minhas considerações. Assim como a professora Ana, eu também achei que a apresentação de vocês está mais completa, né? Ela traz mais elementos do que aquilo que está no trabalho escrito, tá? Do ponto de vista conceitual, ou eu vou falar de... Eu acho que vamos falar em termos do tema, né? Do conceito, assim, o que eu observo, tanto em relação ao trabalho escrito, quanto ao que vocês ampliaram, né, e que, de fato, ele está mais completo na apresentação. O tema de vocês, que foi proposto no curso, é sobre captação de órgãos, né? E aí, a gente não está falando aqui de doação, né? Porque até durante as nossas reuniões de orientação, o ano passado, eu puxava vocês para isso. Vocês foram bastante para o lado da doação e eu trazia vocês para o lado da captação, né? E aí, por exemplo, hoje, na apresentação de vocês, vocês trouxeram questões de conversão, né? E a questão da conversão de identificação de potencial doador para doador, isso está lá na parte da doação, né? Isso não está na captação, né? Então, eu vejo assim que ainda há uma tendência de vocês a irem para o subsistema da doação, né? E não se situarem realmente, conceitualmente, para desenvolver o raciocínio do trabalho na captação, tá? Então, acho que a gente precisa fazer esse ajuste, tá? E aí, só lembrando que, assim, o nosso curso, né, o curso que vocês participaram, estão participando, ele é um curso de gestão sobre o tema transplante. E o objetivo do TCC é para que vocês coloquem em prática, implementem aquelas ferramentas de gestão, que são as ferramentas da administração, que vocês aprenderam teoricamente no módulo. Então, esse módulo do TCC é para que vocês executem essas ferramentas, né? E até no problema, digamos assim, que o curso passou para vocês, aquilo que a gente deu já eram os objetivos específicos do curso. E para atingir cada objetivo específico, vocês iam utilizar uma ferramenta, né? Então, a coisa estava dada, estava posta, tá? E aí eu entro no aspecto metodológico, mas um pouquinho diferente do aspecto metodológico abordado pela professora Ana, porque acho que aquilo já está dito, eu concordo, né? A análise é isso, mas eu quero entrar no aspecto metodológico da execução das ferramentas de gestão, tá? Que, por exemplo, na aplicação do MASP, né? Na etapa 3, que é a identificação da causa a ser bloqueada,
eu não percebi isso apresentado. E se eu não tenho a causa do problema apresentada, como que eu traço um plano de ação? Aí esse plano de ação, ele vira realmente um exercício do brainstorm, que a gente vai para a construção da possibilidade, é um exercício mental. Entende? Mas no segmento científico, a gente tem um método para fazer isso, e o MASP nos dá isso. Entende? Então, este aspecto metodológico precisa ser retificado, ele precisa, no trabalho de vocês, ele precisa ser seguido para que a gente tenha as respostas que cada etapa do MASP pergunta. Porque o MASP é para a gente identificar os elementos. A gente pôs um problema, a captação de rim. E aí o MASP traz quais são as evidências deste problema, com dados. E vocês trouxeram isso na forma de perguntas, de reflexões de vocês, que são super válidas. Acho que esse é o caminho. São as perguntas que movem o mundo e não as respostas. Né? Tem um comercial de TV aí que fala isso. Mas para a gente aplicar isso no método científico, os dados são necessários. Eles são indispensáveis. Tá? Então, eu faço essa observação no aspecto metodológico, que, como a professora Ana trouxe, é o coração. Porque se eu não respondo qual é a causa a ser bloqueada, como que eu elaboro um plano de ação para bloquear a causa? Se eu não apresentei a causa, aí o plano de ação também vira produto, ele é, né, produto de um brainstorm, de uma coisa que eu acho que pode ser, mas que não se correlaciona do ponto de vista científico e de dados com a causa do problema, né? Aí isso sim é importante para um gestor, porque vocês estão aqui para receberem um título de gestor, né? E o gestor que aplique o método, que faça um raciocínio gerencial, né? Então, por isso, a nossa responsabilidade também em deixar isso cada vez mais claro para vocês. Entende? Então, não, perfeito. Eu me pego nesse aspecto metodológico, sabe? Não, perfeito. E ele é o nosso slide 18. Eu não sei o que aconteceu aqui na hora que ele sumiu, mas está entendido e extremamente justificado aí. Mas ele existe e faz parte do nosso conteúdo. Porque, de fato, como que eu vou chegar à análise se eu não consigo levantar as causas? Né? Tem total sentido aí o que você trouxe. Não justificando, né? Mas, ao final, até gostaria de mostrar aqui para os senhores, eu não sei por que ele desapareceu da nossa apresentação, mas ele está lá, ele existe. Anderson, acho que você ficou mudo. Não, o que eu quero te perguntar porque assim, eu acho que a gente apontando agora, o que vocês precisam fazer, e aí a gente vai ter um tempinho que eu vou pedir para que vocês saiam da nossa chamada, eu e a professora Ana vamos fazer uma reunião, a gente vai discutir, volta e dar um parâmetro para vocês, tá? Aí, assim que eu e a professora Ana concluirmos, eu aviso você no WhatsApp, você e Helena se comunicam e vocês voltam para a reunião, pode ser? Tá, então eu peço para que vocês, neste momento, então, realmente saiam da chamada, tá? Que a professora Ana e eu vamos conversar aqui, por favor. Professora Ana, eu vou parar a gravação também, né? Acho que esse momento para nossa discussão, e depois eu volto para a segunda etapa. Só um segundinho. Perfeito.